Lucas 23, dos versículos 39 a 43. Assim diz a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse domingo que podemos cultuar ao Senhor, que nesse momento a Tua Palavra possa nos instruir, nos alimentar, que sejamos guiados no conhecimento da Tua verdade, Senhor, para cada vez mais crescermos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre ladrões. Mas podem ficar tranquilos, porque eu imagino que a semana de vocês seja intensa, e aí no domingo, um dia de paz, chega alguém aqui para dar um de Datena, de balanço geral, para falar sobre ladrões ou coisa do tipo. Não falaremos sobre esses ladrões. Até porque esses ladrões viram manchete nesses jornais, porque eles roubam pertences, carros, objetos, roubam dinheiro. Esses ladrões nós encontramos nos presídios, nós encontramos nas delegacias, nós encontramos na capital do país. Não é desses ladrões que nós vamos falar hoje, eles não nos interessam. E por um motivo: eles roubam bens materiais. Mas é possível falar de ladrões que não roubam bens materiais? Bom, um ladrão, ele é aquele que rouba, certo? Roubar é tomar algo que não lhe pertence. É tomar aquilo que não lhe foi dado. E para isso, não precisa haver bem material algum. Um criminoso pode ser um ladrão sem roubar qualquer bem material. Por exemplo, um estuprador, ele pode não roubar bem material algum da sua vítima, mas ainda assim, ele tomou algo da sua vítima que não lhe foi dado. Então, sim, é possível haver criminosos que sejam ladrões, que roubem dignidade, roubem honra, paz, sossego, e há ladrões de glória. É sobre esses ladrões que nós vamos falar hoje. Os ladrões de glória, ou aqueles que tomam a glória que não lhes foi dada, que não lhes pertence. E falaremos dos ladrões de glória justamente porque hoje fechamos a série de sermões sobre a reforma falando do sólido à glória, ou do somente a Deus a glória. E o sólido à glória tem que nos fazer prestar atenção nessa pequena partícula que é o soli, ou o somente. Há uma diferença entre dar glória a Deus e dar glória somente a Deus. Este somente do somente a Deus a glória nos coloca uma reivindicação, é uma exigência. Assim diz o Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem. Isaías 42, 8. Então, o sólido à glória nos coloca diante de um Deus que é todo glorioso e que somente Ele deve ser glorificado. Toda a glória pertence a Ele e a Ele somente. A pergunta que fica para nós então é: como respondemos a esse sólido à glória? Como que vamos garantir a Deus aquilo que Ele exige, que pertence somente a Ele? Para isso, então, o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas nos apresenta duas posições ou duas respostas ao sólido à glória. E, por fim, nós temos a fala de Jesus. Então, o texto pode ser dividido em três partes, que são referentes aos três discursos que nós encontramos no texto. O versículo 39 nos apresenta o primeiro discurso, e esse primeiro discurso é uma blasfêmia. Os versículos 40 a 42 nos apresentam um segundo discurso, que é uma confissão. E o terceiro discurso, que é o versículo 43, nos apresenta a promessa de Jesus, nos apresenta uma promessa.
Então passemos então ao primeiro discurso, a fala do primeiro ladrão na cruz, que é uma blasfêmia. Assim diz o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. E aqui no momento que a gente sabe que é um ladrão na cruz, né, que é um ladrão, que é um criminoso condenado à pena de morte, a gente pensa, o que poderia vir de um ladrão como esse? Só poderia vir algo ruim mesmo, né? Um criminoso condenado, obviamente que a fala dele não vai trazer nada de bom. E dito e feito nesse versículo 39, porque ele fala: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vocês conseguem perceber o tom sarcástico dessa pergunta? O tom sarcástico desse não és tu o Cristo? É como se aquele ladrão estivesse dizendo assim: ora, 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 estamos diante do Cristo, o Messias. Você está esperando o quê para nos provar esse título? Conseguem perceber essa ironia? Conseguem perceber que essa pergunta, esse não és tu o Cristo, não é uma pergunta inocente. Não é uma pergunta de alguém ignorante, como, por exemplo, se você tiver interesse depois de ver Lucas 7, no qual os discípulos de João Batista são enviados pelo próprio João para perguntar a Jesus: és tu aquele que estávamos aguardando ou devemos esperar outro? Essa é uma pergunta sincera, vinda da parte de João Batista. Esse ladrão não estava fazendo essa pergunta sincera, ele estava desprezando Jesus. Aqui vemos desprezo, vemos ironia, vemos sarcasmo. Ele não estava esperando uma resposta sincera de alguém chegar para ele e falar: não, ele é o Cristo de verdade. Ele estava desprezando do testemunho de Jesus, ele estava desprezando do título de Jesus. De onde vem tanto desprezo? De onde vem esse discurso desprezível? Vem justamente do fato de que aquele ladrão, ele não consegue ver Jesus, ver verdadeiramente quem Jesus é. Ele é um incrédulo. Ele não consegue ver Jesus como Cristo. E a fala daquele ladrão não é única naquele contexto. Ela reverbera a fala dos judeus, das autoridades judaicas também. Reverbera a fala dos soldados romanos que estavam zombando de Jesus. Reverbera, se vocês forem lembrar em Lucas 4, a tentação de Satanás. Satanás, da mesma maneira como o ladrão aqui diz: não és tu o Cristo, Satanás vira para Jesus no deserto e fala: se és filho de Deus, então vem as tentações. Então estamos diante de alguém que está colocando em xeque o ministério de Jesus. Alguém que está colocando em xeque a veracidade da fala e do ministério de Jesus. Estamos diante de alguém que está chamando Jesus de mentiroso. Ele não fala com todas as letras, mas a sua pergunta e a sua exclamação no final nos diz, de acordo com ele, que Jesus é um mentiroso. Ele não consegue ver em Cristo a glória do Deus eterno. E se pararmos para pensar, nós temos dificuldade de perceber a glória de Deus nas coisas mais simples, nos momentos mais humildes que nós podemos pensar, não é? Geralmente, nós estamos acostumados a pensar na glória, na honra, diante de momentos incríveis, diante de pessoas de alto escalão, autoridade, pessoas para quem nós abaixamos a cabeça, pessoas que impõem respeito, pessoas que têm postura. É difícil se curvar diante daquele que não apresenta glória alguma. É difícil se curvar diante daquele que parece tanto com você, não é? É difícil se curvar diante de uma pessoa que parece você ver refletida você mesmo ali. E é o caso desse ladrão. Esse ladrão viu Jesus como um igual. Para ele, Jesus também era um ladrão. Jesus era um mentiroso, Jesus era um criminoso. Jesus não era diferente dele, Jesus deveria estar ali crucificado. Então, nós temos essa dificuldade de nos dobrar diante daquilo que não parece ter glória aos nossos olhos. Mas é interessante, porque o Evangelho nos apresenta o absurdo do Rei do Universo numa manjedoura. Ele nos apresenta o absurdo de reis se dobrando diante de uma criança indefesa no lugar onde os animais comiam. Ele nos mostra a glória manifesta de Deus, não como nós acreditamos que ela é manifesta, mas na maneira como Deus acredita.
Por que nós acreditamos que sabemos mais sobre a manifestação da glória de Deus do que o próprio Deus? Por que nós acreditamos que nós podemos ser o assessor de Deus, né? Falar assim, não, Deus, calma aí, espera um segundo, você precisa de um assessor. Se você não tiver um assessor, você vai passar vergonha. Vai na minha, faz isso, faz aquilo, faça isso, caminhe por aqui e eu garanto para você, você vai ter glória, você vai ser glorificado. Essa é a nossa posição em muitos momentos, meus irmãos. Nós acabamos falando para Deus como Ele deve ser glorificado. Quem de nós, se não fosse pela graça, veria a glória de Deus em momentos tão simples, tão humildes? E ainda assim Deus é glorificado. Isso revela a nossa idolatria. Porque no final das contas, não queremos nos dobrar diante de Deus, mas vemos Deus como igual, ou até como inferior a nós, para que nós o façamos respeitar aquilo que nós estamos dizendo. Eu sei como Deus deve ser glorificado, não o próprio Deus. Eu sei como Ele deve ser glorificado. Então, o primeiro ladrão representa para nós essa posição de desprezo, de idolatria, de ironismo. É alguém que, diante da presença de Deus, não vê Deus, vê um igual ou um inferior. É alguém que, por causa de um coração idólatra, não se dobra diante da glória de Deus. Passando, então, ao segundo discurso, versículo 40, que é o segundo ladrão, nos diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro. E aqui a gente já poderia ler de novo, porque se trata da fala de mais um ladrão, certo? Então a gente viraria e falar, pronto, se veio toda essa paulada do primeiro ladrão, então não vamos esperar algo diferente do segundo ladrão, até porque, convenhamos, se trata de um ladrão criminoso, condenado assim como o primeiro, certo? Porém, olha que absurdo que o texto nos apresenta. Ele diz que esse segundo ladrão repreendeu o primeiro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Temos uma completa mudança aqui. Temos um ladrão criminoso, condenado, tanto quanto o primeiro. Mas agora, o ladrão está falando de temor de Deus. Ele está repreendendo o seu colega, e agora ele repreende falando do temor do Senhor. E olha que interessante. Por que o ladrão, o segundo ladrão, no caso aqui do versículo 40, ele fala de temor de Deus ao se referir à blasfêmia contra Cristo? O primeiro ladrão estava blasfemando contra Cristo. Agora o segundo ladrão está dizendo que o primeiro não tem temor de Deus, nessa blasfêmia que ele faz contra Cristo. É justamente porque, enquanto o primeiro ladrão tem dúvidas sobre se Cristo é o Messias, coloca em xeque o ministério de Jesus, o segundo ladrão tem a certeza de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o enviado da parte de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Como isso se dá no texto? Como isso acontece? Há uma virada aqui e a gente precisa entender o que é que aconteceu. Então o versículo 41 clareia um pouco mais essa virada no texto, porque o segundo ladrão continua na sua fala ao primeiro ladrão. Nós, referindo-se ao primeiro ladrão, na verdade, com justiça, falando da sentença, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Nós temos um ladrão que no versículo 40 quebrou todas as expectativas falando do temor de Deus, repreendendo o seu outro colega, e agora o ladrão está reconhecendo que a sua culpa é justa. Enquanto que o primeiro ladrão aproveita para virar para Cristo e falar assim: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Tira a gente daqui. O segundo diz: não, nossa condenação é justa. Os nossos méritos nos trouxeram até aqui. Os nossos méritos nos pregaram nessas cruzes. Agora, este nenhum mal fez. Percebam como o fato daquele ladrão reconhecer a inocência de Jesus faz com que ele perceba os seus méritos e a justiça de Deus na sua condenação.
É interessante como o fato dele ver em Cristo a inocência, ele vê em Cristo a santidade, é o que faz ele tomar consciência de si mesmo, né? É tendo consciência de quem Cristo é, que ele consegue se enxergar e ver-se como alguém condenado, alguém que precisa ser alcançado. Nós lemos aqui no texto de abertura do nosso culto, na leitura bíblica, Isaías 6. E lá em Isaías 6, no versículo 5, Isaías, diante da revelação da glória de Deus, ele vê Deus no seu alto e sublime trono. O que ele vai dizer no versículo 5? Ai de mim, porque estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A contemplação da visão de Deus, da glória de Deus, levou com que Isaías reconhecesse a sua miséria, reconhecesse a sua podridão. E não é diferente com esse segundo ladrão. A visão de Cristo, como de fato o Senhor, fez com que aquele ladrão tivesse a real consciência de si mesmo. Calvino, no início das Institutas, ele fala algo muito interessante. Ele fala que a religião, ela nasce do sentimento de misericórdia. Mas ele fala que para essa semente nascer no coração daquele que crê, ele tem que ter uma visão de si mesmo. Por que ele precisa ter uma visão de si mesmo? Porque enquanto você não entender que você não tem nada, enquanto você não entender que você é miserável, e que de todas as bênçãos vem da mão do Senhor, ainda haverá aquilo que você acredita que possa alcançar por sua própria força. Então, por isso Calvino diz que o sentimento a religião vem desse sentimento de misericórdia. E esse sentimento de misericórdia pressupõe esse movimento. O movimento de contemplar a Deus e contemplar verdadeiramente quem nós somos. É só diante do Senhor que nós temos a real imagem de nós. Não é uma imagem agradável, meus irmãos. Mas é uma imagem que nos coloca diante da nossa verdadeira posição, posição daqueles que dependem do Senhor. Então, diante da confissão de culpa desse segundo ladrão, aliás, nós temos um movimento de arrependimento. O ladrão está confessando a sua culpa. O ladrão está dizendo que com justiça ele está condenado. E no versículo 42, nós temos então a fala, quando ele se vira para Jesus agora e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meus irmãos, ele confessa Jesus como rei. Ele confessa Jesus como Senhor. Percebam o contraste da fala desse ladrão, do ladrão convertido, com o primeiro ladrão do versículo 39. Enquanto que o primeiro ladrão apresenta uma afronta: não és o Cristo, não és tu o Cristo. Ora, faça aquilo que precisamos ver e pronto, te reconheceremos como Cristo. Ele está afrontando Jesus, o primeiro ladrão. O segundo faz um pedido. O segundo se coloca diante de Jesus: lembra-te de mim. Ele não afronta, ele pede. Quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele professa a sua fé em Jesus. Então nós podemos dizer com todas as letras, nós estamos diante de um cristão, meus irmãos. O segundo ladrão nos apresenta um irmão, nos apresenta um cristão, nos apresenta um convertido. A pergunta que não quer calar: como isso aconteceu? Como isso se deu no texto? E aí a nossa cabeça poderia começar a especular, né? Ah não, aquele ladrão deve estar acompanhando Jesus há muito tempo, deve estar acompanhando o ministério de Jesus, aí caiu a ficha naquele momento. Para os que já assistiram a Paixão de Cristo, no momento da Via Crucis, aí apresenta esse ladrão já meio pesaroso, olhando para tudo que Jesus está passando, falando: alguma coisa não está certa, acho que isso não deveria ser assim. Porém, o texto de Lucas não nos apresenta isso. O texto de Lucas nos apresenta uma surpresa, é do nada. Simplesmente, do nada, esse ladrão reconhece Jesus como Senhor. E as Escrituras nos falam que só reconhece Cristo como Senhor aquele que é alcançado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Como que esse ladrão foi convertido, meus irmãos? Pela graça de Deus. E agora, para que fique bem enfático, sem mérito algum da parte dele.
Nós estamos diante de um ladrão, nós estamos diante de um condenado, nós estamos diante de alguém que admitiu que o seu passado não tem mérito, porque o seu passado o conduziu até o seu presente. E qual é o seu presente? Condenação, miséria. Então, não acharíamos nesse homem, nesse ladrão, qualquer mérito humano da sua parte para que ele fosse alcançado pela graça de Deus. Eis aí o sólido da glória. Não há mérito algum do homem. O sólido da glória, ele não define só o objetivo, dar glória a Deus. Ele define os meios também. Só que os meios também não estão nas nossas mãos. A rigor, você não se converte. Você é convertido. Você é alcançado. Você não alcança. Você é regenerado. Você não se regenera. O sólido da glória não define apenas o final. Ele garante a sua caminhada até lá. Ele garante a sua caminhada até a glória. Ele garante que você vai dar glória somente a Deus, não porque você será bonzinho, ou porque você tem mérito algum, ou porque você vai ser um crente melhor, coisa do tipo, de maneira alguma. Pelo contrário, Deus faz no início, no meio e no fim. E por isso nós temos esse movimento de mostrar que o ladrão não teve mérito algum na sua conversão, no seu alcançado. Estamos diante de um irmão que foi convertido, assim como todos nós aqui, sem qualquer parte da nossa natureza humana. E temos, por fim, a fala de Jesus no versículo 43, na qual Jesus diz, em resposta à confissão de fé do segundo ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante porque eu te digo que hoje, é como se Jesus estivesse virando para ele falando assim: ó, meu querido, de hoje você não passa não, viu? Você confessou, tudo bem, você confessou que eu sou o Cristo, mas eu sinto lhe dizer, você vai morrer nessa cruz. Você não vai ser escapado, não vou cumprir o que o ladrão lá no versículo 39 está falando, não. Nós três hoje não vamos passar de hoje. Mas aqui que é interessante, é justamente o fato daquele ladrão morrer na cruz, cristão, convertido, que mostra que nem passado, nem presente, e nem sequer um futuro garantiria diante de Deus. Que a gente poderia pensar, né? Agora eu fui alcançado pela graça de Deus, eu vou fazer tudo por onde para Deus se orgulhar de mim. Eu vou ser um crente bom. Deus vai olhar para mim e falar, meu Deus. Né? Deus vai olhar para mim e falar, meu Deus. Que crente é esse? A gente acaba caindo nessa ideia de que nós precisamos de um futuro triunfante como crentes, meus irmãos. O ministério cristão não precisa ser triunfante para que Deus seja glorificado. O sólido da glória não está nas pomposidades, não está em você ser popular, não está no fato de que você precisa sair no YouTube, no Instagram ou qualquer outra rede social para que você seja conhecido e Deus seja conhecido em toda a terra. Para que a glória de Deus encha a terra, você tem que encher toda a terra com a sua imagem. De maneira alguma. O ministério cristão pode ser no anonimato. E nem por causa disso Deus será menos glorificado se o seu povo permanecer no anonimato. Meus irmãos, o texto bíblico nos apresentou duas posições. Ele nos apresentou a posição de desprezo e nos apresentou a posição de confissão. Lembram da pergunta lá no início? Como respondemos à reivindicação do sólido da glória? A essa exigência que Deus coloca diante de nós de que a glória somente pertence a Ele. No primeiro ladrão, a gente vê a posição de desprezo. E alguém poderia pensar e dizer assim, bom, então ele não glorifica a Deus. Será? Há realmente alguém que não glorifique a Deus? Existe realmente algum ser humano que não glorifica a Deus? Você pode me dizer, é claro que existe, Igor. Ora, e aqueles que não creem em Jesus? Aqueles que não professam a fé em Jesus? Eles não glorificam a Deus, eles não levantam sua mão em adoração, eles não abrem sua boca para professar que Jesus é o Senhor. Mas a pergunta certa não é se há alguém que glorifique a Deus, se há alguém que não glorifica a Deus, meus irmãos. A pergunta é se há alguém no qual Deus não seja glorificado. Enquanto que para a primeira pergunta nós podemos dizer que sim, existem aqueles que não abrem sua boca para glorificar a Deus,
não existe um ser humano no qual Deus não seja glorificado. E naqueles que não creem no Evangelho, Deus é glorificado na manifestação do seu juízo, da sua santidade. É o que nós vemos no testemunho do segundo ladrão. Somos condenados pelos nossos méritos. Aquele que não abre a boca para professar a glória de Deus, ainda assim, Deus é glorificado neste também, por causa que nele, na manifestação da justiça do Senhor, Deus também é glorificado. Em contraste, nós temos a posição da conversão, que aí é quando a gente escuta a conversão, então fala, finalmente, Deus está falando de mim. Parou de falar de ladrão, agora a gente falou de mim. Não, nós estamos diante de um ladrão convertido, e isso que não pode ser perdido de vista. Nós estamos diante de um ladrão que não faz parte de um grupo seleto. Ele era um condenado. Ele era da mesma natureza, tanto quanto o ladrão que blasfemava contra Jesus. Nós estamos diante de um ladrão convertido. E por isso que nós hoje estamos falando de ladrões de glória. Porque nós somos ladrões de glória. Por mais que sejamos alcançados pela graça de Deus, a nossa posição inicial era a posição do ladrão do versículo 39. De desprezo, de ironia, nós não reconhecíamos o ministério de Jesus, não reconhecíamos Cristo como Deus. E agora, quando somos alcançados pela graça, toda a nossa história não ficou para trás no sentido de que os nossos pecados foram perdoados. É claro que foram, mas nós fomos tirados desse grupo de desprezo. Nós somos ladrões da glória de Deus. Nós podemos cantar, abrir nossas bocas, como nós fizemos hoje. Nós cantamos diversos hinos, glorificando ao Senhor, falando da glória de Deus, exaltando Deus por sua glória. Mas ainda assim, nós fomos tirados de um passado pregresso. E por isso nós também somos ladrões de glória. Como que é possível não roubar a glória de Deus, meus irmãos? Nós falamos que o ladrão lá atrás, do versículo 39, ele tem um problema, que é a idolatria. E nós vimos que nós também manifestamos essa idolatria. Nós também muitas vezes queremos dizer para Deus como Ele deve ser glorificado, como Ele deve ser exaltado. Aliás, se lembrarmos das histórias bíblicas, provavelmente Pedro estava acreditando que se ele cortasse a cabeça daquele soldado miserável que estava tentando prender Jesus, a glória a Deus. Nossa, vai perder a cabeça, mas Deus vai ser glorificado. Aí ele vai, erra a cabeça, tira a orelha e fala assim, talvez não foi tão glória, mas um pouquinho pelo menos. Jesus diz o quê? Guarda a tua espada. Não era daquela forma que Deus deveria ser glorificado. Ou também no lava-pés, na Santa Ceia, quando Pedro vira e fala assim, o Senhor não vai lavar os meus pés. Como assim? Deus fala, é preciso. Deus está falando para Pedro, é preciso. Deus está falando assim, eu sei como eu devo ser glorificado. E Pedro está dizendo, não sabe não. Eu estou dizendo que você não vai lavar os meus pés. Você não vai ser glorificado dessa maneira. Vai por mim, senta na mesa e você vai ser glorificado desse jeito. Não, meus irmãos. Como é possível não roubar a glória diante de tanta idolatria que o nosso coração apresenta? Nas nossas orações, quantas vezes nós não pedimos a Deus, Deus, faz isso, faça dessa maneira. Por que não assim? Por que desse jeito? Por que assim, não assado? Por que para lá e não para cá? Por que aquela pessoa e não outra? No final das contas, nós queremos ensinar a Deus como Ele deve ser glorificado. Somente é possível, meus irmãos, responder de maneira positiva à reivindicação do Soli Deo Glória diante daquele que é a expressão máxima da glória de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. É somente por meio de Cristo Jesus que nós podemos responder de maneira
positiva ao sólido ao glória, ou somente a Deus a glória. É por meio de Jesus que nós podemos dar glória somente a Deus. Mas o paradoxo é que a maior expressão de glória da parte de Deus, que é Cristo Jesus, está escondido numa cruz. O seu trono é uma cruz. O seu ministério é desacreditado. A maior expressão da glória de Deus está entre ladrões. Meus irmãos, Cristo está entre nós, porque nós somos esses ladrões alcançados pela graça. Ele não está entre as majestades. Ele não está entre as pessoas do alto escalão. Ele está entre ladrões convertidos. Ele está entre aqueles que, pela natureza, só teriam a ter desprezo pela glória de Deus. Não dariam glória a Deus, não responderiam de maneira efetiva ao sólido ao glória. Mas alcançados pela graça, nós vemos que no momento de maior humildade, maior simplicidade, maior humilhação, nós temos então a expressão máxima da glória de Deus. De um Deus que se fez como nós. Não como ladrão, porque ele não roubou nada que não lhe pertencia. Jesus, isso foi percebido pelo ladrão na cruz, o segundo ladrão que se converteu. O primeiro, como nós dissemos, ele tratou Jesus como igual. O segundo disse não. Ele é igual a mim. Ele é um homem, ele está passando pela mesma condenação. Mas ainda assim ele não é igual a mim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo crucificado. Ele não é um ladrão crucificado, ele é o Cristo crucificado. É só por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Somente pelo nosso Senhor, que expressa a sua glória no momento de maior humilhação, é que podemos de fato levantar as nossas mãos para o céu e dizer sólida a glória, ou somente a Deus a glória. Oremos.